Nós vamos ver agora o assunto sobre o neoliberalismo em sociologia. Neoliberalismo e globalização. O neoliberalismo, ele parte de uma releitura do liberalismo do século XVIII, de Adam Smith. Naquela época, eles pregavam que o Estado, o governo, deveria se afastar da economia, que a economia fosse movimentada pelos atores ligados ao mercado, né? Comerciantes, empresários, banqueiros, financistas. Em oposição a uma prática que havia na época, que era o mercantilismo, que quem controlava a economia era o Estado, o governo, e esse governo era o rei, né? Eram monarquias, né, na Europa, que controlava a economia, que tabelava preços, dizia qual é o tipo de produto que deveria ser exportado, qual que deveria ser comprado. Então, os comerciantes se sentiam prejudicados pela falta de liberdade que eles tinham dentro do comércio, pois tudo era controlado pelo rei. Então, o neoliberalismo ele surge depois da Segunda Guerra Mundial, né, bem depois, no início mais ou menos dos anos 80, e ele surge com a falência do estado do bem-estar social, né, que vigorou do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, até mais ou menos 1973, 74. Antes, né, na época da crise do capitalismo mundial de 1929, esse estado do bem-estar social ele se manifesta em alguns países para tentar recuperar a economia por conta dessa grande crise. Temos como exemplo os Estados Unidos, né? O presidente da época, Roosevelt, ele torna o Estado responsável pela reestruturação da economia estadunidense naquela época. Então é o Estado que cria empregos, que constrói infraestrutura, como estradas, ferrovias, viadutos, pontes, portos, e também cria empregos, como eu falei, frentes de trabalho. Então, as pessoas que tinham perdido seus empregos durante a crise e por causa da crise, o governo faz um cadastro e contrata essas pessoas para trabalhar em frentes de trabalho, para capinar o mato nas BRs, nas estradas de rodagem, construção de prédios públicos, manutenção desses prédios públicos, incentiva a indústria da construção civil, né, abrindo linhas de créditos que facilitem o empreendedorismo da construção civil. Um exemplo disso é que durante essa crise, do período de crise de 1929, que vai de 29 até 1935, mais ou menos, lá nos Estados Unidos, é quando é construído o Empire State, né, que durante muitos anos foi considerado o edifício mais alto do mundo. Ele foi construído justamente nesse período de crise, graças à intervenção do Estado, né, que ficou conhecido como Estado do Bem-Estar Social. Esse Estado do Bem-Estar Social também garante e garantia aos trabalhadores assistência médica, assistência social, o direito a um salário mínimo, férias, seguro-desemprego, licença maternidade. Então, era um Estado que ampara e amparou, né, durante muitos anos, em alguns países, a população, né, principalmente a população trabalhadora. Mas esse Estado do bem-estar social ele chega a um momento de falência também, de colapso, devido ao desenvolvimento do próprio capitalismo, né, que esse Estado acabou barrando, né, o avanço competitivo desse capitalismo. Então, depois de 1945, o capitalismo se torna cada vez mais competitivo. As empresas que sobrevivem nesse período são aquelas que conseguem se reinventar, se juntam, formam as grandes corporações que a gente chama hoje,
como por exemplo a Coca-Cola, que se dá ao luxo de concorrer com ela mesma, a Ford e tantas outras empresas que se uniram a outras, compraram, se fundiram, né, fizeram fusões, se fortaleceram, derrubaram o concorrente ou a concorrente e se fortaleceram no mundo capitalista. Por sua vez, também depois da Segunda Guerra Mundial, vivemos um mundo bipolar. De um lado, os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e do outro lado, os países socialistas, liderados pela ex-União Soviética. Segundo alguns teóricos, esse socialismo implantado na ex-União Soviética, na verdade, poderia ser chamado de capitalismo de Estado. Estado aí, com letra maiúscula, entenda governo. Seria um capitalismo administrado por um governo. Por quê? O socialismo que foi implantado na ex-União Soviética, ele buscava também o acúmulo de riquezas, tanto é que a União Soviética se torna uma grande potência econômica, né, além de uma potência política e militar, mas também uma grande potência econômica, rivalizando com os Estados Unidos, esse acúmulo de riquezas. Utiliza-se da mais-valia para acumular essa riqueza e a exploração do trabalho, né? Então, não foi esse momento de transição que estava previsto lá por Karl Marx entre capitalismo e comunismo, mas foi, na verdade, um capitalismo de Estado, né? Esse socialismo empregado lá, na ex-União Soviética. Outra coisa também que vai minando esse estado do bem-estar social é que o capitalismo ele se torna policêntrico. Antes da Primeira Guerra Mundial, o centro do capitalismo era a Europa, principalmente a Inglaterra, que era o país já industrializado há bastante tempo. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa fica arrasada e aí esse centro capitalista ele se desloca aqui para a América. Então os Estados Unidos se tornam o centro do capitalismo mundial. Passa a investir, financiar, emprestar dinheiro aos países que tinham sido arrasados pela guerra. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, o que é que acontece? Outros países capitalistas começam a emergir, a surgir, como possíveis potências econômicas, entre eles o nosso, o Brasil, o México, a África do Sul, os chamados países do Sudeste Asiático, os tigres asiáticos, como a Tailândia, a Coreia do Sul. Esses países eles receberam durante alguns anos investimentos de países capitalistas centrais, aqueles países que eram mais desenvolvidos, da Europa e até dos Estados Unidos, principalmente. Instalaram empresas nesses países, passaram a explorar serviços. Então, houve um certo crescimento econômico, um fortalecimento da economia capitalista nesses países e criou-se uma burguesia local, que passou também a investir, né, na industrialização, no desenvolvimento de tecnologias. E o capitalismo deixou de ter aquele centro único, né? Vários outros países também tinham a possibilidade de serem potências econômicas. Pois bem, em 1973 houve uma grande crise no capitalismo que foi a chamada crise do petróleo. Ela é mais ou menos um ano, 1973 a 1974. Ela foi provocada pelas guerras ocorridas lá no Oriente Médio. Vejam, essas guerras ocorriam entre árabes e israelenses. Por quê? O Estado de Israel foi criado em 1948. Até então, os judeus, desde o ano 70 depois de Cristo, quando foram expulsos do Império Romano, a Palestina nessa época pertencia a Roma, ao Império, e os judeus, por serem um povo que estava sempre se revoltando contra o governo de Roma local, eles tiveram a última batalha, né, com o exército romano, resistiram até o fim, né, e perderam, claro, por causa do grande poder, né, do exército romano na época, e eles foram expulsos e proibidos de voltar para a Palestina, que era a terra que estava lá como promessa que Jeová, que Javé, Deus, fez a Abraão
e toda a sua descendência. Então, do ano 70 depois de Cristo até 1948, os judeus não tinham um país. Depois da diáspora, né, quando eles se espalharam, depois do ano 70, eles se espalharam em vários países, principalmente na Europa, alguns países africanos. E veio a Segunda Guerra Mundial, então, a partir da década de 30, né, mais ou menos 1933, na Alemanha nazista, quando Hitler chega ao poder, uma das providências que ele toma é justamente perseguir essa minoria étnica, que era bastante numerosa, né, na Europa, e os territórios onde a Alemanha nazista vai dominando, eles vão tirando dos judeus a cidadania, né, e enviando essas pessoas para campos de concentração, de trabalhos forçados e de extermínio. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, que o mundo descobre o que tinha acontecido com a população judia europeia, o mundo fica estarrecido, né? Fica horrorizado com o que foi praticado pela Alemanha nazista. E aí surge, ou ressurge, melhor dizendo, uma ideia que já vinha sendo alimentada desde o início do século XX, quando alguns judeus, a partir de 1917, 18, antes do fim da Primeira Guerra, eles começam a migrar para a Palestina e compram terrenos dos palestinos e vão formando espécies de colônias. Então, eles vão comprando as terras juntos umas das outras e acabam formando um território único. E quando chega em 1945, depois da Segunda Guerra, já há bastante terras pertencentes a judeus lá na Palestina. Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que é formada por vários países, né, foi formada depois da Segunda Guerra Mundial, para manter a paz e a harmonia entre os povos, resolve criar o Estado de Israel, para que os judeus tenham uma pátria, tenham um território e que possam se sentir seguros e não aconteça mais o que tinha acontecido durante a Segunda Guerra. Só que os árabes que estavam naquela terra, que ocuparam depois de 70 depois de Cristo, quando os judeus foram expulsos, eles não queriam, e os países vizinhos também árabes não queriam a presença de Israel ali, não aceitaram. Mas a ONU, a maioria, né, dos países, inclusive quem fez o discurso de abertura da criação do Estado de Israel foi o representante, o diplomata brasileiro, né, o delegado da ONU do Brasil, e o Estado de Israel foi criado contra a vontade dos países árabes ali ao redor, como do Líbano, da Jordânia, do Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes. Todos aqueles países ali, eles não querem a presença de Israel ali. Não queriam e alguns ainda não querem hoje. A primeira guerra contra árabes e contra os israelenses foi em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Jordânia, Líbano, Arábia Saudita invadem o território que ficou destinado a Israel. Israel resiste, né, e expulsa os exércitos desses países e ainda conquista mais território. Então, as colinas de Golã, que pertenciam à Líbia, Israel domina, e a faixa de Gaza também é dominada pelos israelenses. E a península do Sinai, que pertencia ao Egito. Então eles aumentam o território deles, o território que havia sido determinado pela ONU, eles aumentam esses territórios com essas novas conquistas. E a partir de 1948, durante a década de 50, 60, até os anos 70 e mais recentemente, os árabes sempre procuram atacar Israel para forçar eles a saírem de lá, forçar os judeus a saírem de lá. Pois bem, em 1973, na festa do Yom Kippur, que é o dia do perdão judeu, é uma festa religiosa judaica, estava tudo tranquilo, né? Quando é um feriado religioso, os judeus não trabalham, não fazem nenhuma atividade, como se fosse o sábado, né? A sexta-feira, que eles guardam
partir do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, eles consideram o dia sagrado deles. Então eles não fazem nenhuma atividade. Ficam em casa, fazem as orações, etc. e tal. Então, em 1973, os países árabes se uniram de novo e resolveram atacar Israel justamente no dia da festa religiosa deles do Yom Kippur. Só que, mais uma vez, Israel expulsa os seus atacantes, né, os exércitos dos países árabes que tentaram retomar o território deles. E nessa guerra, Israel acaba reafirmando o domínio sobre a faixa de Gaza e as colinas de Golã. Ele perde a península do Sinai para o Egito, né? Mas mantém os outros territórios e ainda aumenta um pouco esses territórios. Então ele fica com 75% do território da Palestina, restando apenas os 25% para os palestinos residirem, né? Sendo deles, né? E os países ocidentais, os países europeus e os Estados Unidos acabam apoiando Israel, né, contra os países árabes. Ora, os países árabes são os maiores produtores de petróleo. Então, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Líbia, Jordânia, Irã, Iraque, apesar do Iraque não ser apesar do Irã, desculpe, não ser um país árabe, né? Mas ele também, o governo iraniano não queria a presença de Israel ali, naquela região. Então, o que acontece? Quando os países da Europa e os Estados Unidos apoiam Israel contra os árabes, os países produtores de petróleo, os países árabes, diminuem a produção, diminuem a venda do petróleo para esses países, provocando uma alta no preço do barril de petróleo. Então, mais ou menos assim, pulou de 6 dólares para 80 dólares. E aí, como a economia capitalista é movida pelo petróleo, isso atingiu em cheio o capitalismo em 1973. Então, os países tiveram que fazer racionamento. Mesmo os Estados Unidos, que têm petróleo, produzem petróleo, refinam, mas não atendia a demanda deles já naquela época. A mesma coisa dos países europeus, o Brasil, né? A maioria dos países do mundo dependiam do petróleo, como ainda dependem hoje alguns, do petróleo que vem lá do Oriente Médio, dos países árabes. Então, essa represália dos países árabes foi justamente contra a decisão desses países apoiarem Israel, mantendo esse território que tinha sido dominado, né, depois das guerras que ocorreram ao longo de todos esses anos, desde os anos de 1948 até os anos 70. Então, o que acontece? Essa crise aprofunda, né, essa crise do petróleo acaba aprofundando a crise econômico-financeira do sistema capitalista. E o mundo passa a sofrer, né, com isso, né? A economia capitalista vai despencando e o medo era que se repetisse aquilo que tinha acontecido em 1929. Falências, grandes taxas de desempregos, tudo isso. Em 1979, é eleita como primeira-ministra da Inglaterra a senhora Margaret Thatcher. Ela ficou conhecida como a Dama de Ferro. Ela foi primeira-ministra da Inglaterra durante um bom tempo, desde 1979 até quase o final dos anos 80. E é ela uma das responsáveis pela implantação dessa nova ordem mundial, que as pessoas estão chamando agora, que nada mais é do que o neoliberalismo, que acelera a globalização. Então, o objetivo dela era recuperar a economia britânica. Por quê? Com a crise do petróleo, que inicia, como já foi dito, mais ou menos no início dos anos 1970, 1973, e aprofunda-se ao longo dessa década, muitas empresas, principalmente empresas estatais, aquelas que pertenciam aos governos dos países, começam a entrar em falência. E os estados que sustentavam, né, os países que sustentavam essa empresa, não tinham mais condições de mantê-la. Então, a ideia de Margaret Thatcher era
privatizar, vender essas empresas para iniciativa privada. Aquelas empresas estatais que estavam em falência seriam vendidas. Primeiro elas seriam enxugadas, né? Os funcionários seriam demitidos ou convidados a aderirem a planos de aposentadoria voluntária. E quando elas estivessem enxutas, o governo venderia para a iniciativa privada para se livrar dessa massa falida que estava dando prejuízo. Então, Margaret Thatcher ela começa isso lá no Reino da Grã-Bretanha. Em 1981, é eleito como presidente dos Estados Unidos o senhor Ronald Reagan. Ele também vai governar a partir das ideias também de Margaret Thatcher, desse novo liberalismo. E ele faz a mesma coisa lá nos Estados Unidos, começa a se livrar, a vender as empresas estatais. E em 1982, o primeiro-ministro Helmut Kohl, lá da Alemanha, também ele chega ao poder como chanceler, como primeiro-ministro, e ele também pratica as mesmas ideias de Margaret Thatcher. Então, os três, Thatcher na Grã-Bretanha, Ronald Reagan nos Estados Unidos e Helmut Kohl lá na Alemanha, representando os três países de economia capitalista mais fortes na época, acabam dando início ao que ficou conhecido como a nova ordem mundial ou o neoliberalismo. Né? Então, ele surge com a falência, como eu disse, do estado do bem-estar social. Esse estado do bem-estar social começa a ser desmontado justamente com as privatizações das empresas estatais. As características dessa nova ordem mundial, desse neoliberalismo: privatizações. Então, o Estado deve ser cada vez menor, mínimo, na economia. Deve entregar à iniciativa privada, aos empresários, todas essas áreas que têm relação com a economia, como, por exemplo, fornecimento de energia elétrica, distribuição de água, empresas de saneamento, esgoto, empresas de transporte ferroviário, de transporte coletivo, ônibus urbano, estaleiros, construção de navios. Todas essas empresas elas passam a ser privatizadas, né, a partir da orientação neoliberal. A desregulamentação do Estado é outra característica. O que quer dizer essa desregulamentação? Justamente que esse Estado ele vai se afastar cada vez mais da economia. Ele vai abrir, né, para que empresas privadas assumam a prestação de serviço, até em educação, saúde e segurança pública também, em alguns países, como nos Estados Unidos. Corte de despesas do governo. Então, os governos neoliberais eles passam a cortar despesas desnecessárias, principalmente com funcionalismo público. Então, passa a contratar temporariamente os trabalhadores que prestarão serviços à população e não haverá mais concurso público. Né? Então, há demissões em massa, principalmente daquelas empresas que eram do governo, e antes de serem vendidas, como eu falei, e essas pessoas passam a fazer parte do grande número de desempregados. Austeridade fiscal. Austeridade quer dizer rigor. Então, o governo neoliberal passa a fiscalizar mais a arrecadação de impostos e também como esses impostos são aplicados em benefício da população. Então, há uma interligação de informações de todos os órgãos